E aí, tudo bem? Eu sou a Mariana Rosadas e esse é o Se Liga na Câmara, o programa que apresenta tudo o que acontece aqui na Câmara Municipal dos Vereadores do Rio para você. Hoje a gente vai falar sobre as diferentes homenagens que acontecem aqui na Casa de Leis do município. Você sabe quais são elas? O professor Adair Rocha e a estudante de jornalismo Ana Bustamante vão conversar sobre isso e explicar pra gente. Bom, sou Adair Rocha, professor da PUC da UERJ, da comunicação, e dirijo o Departamento Cultural da UERJ nesse momento e sou autor de Cidade Sesida. Estou desafiado pela Câmara de Vereadores a prestar esclarecimentos sobre o seu funcionamento. Meu nome é Ana Bustamante, eu tenho 19 anos e estudo jornalismo na UFRJ. Para começar nossa conversa, o que são as homenagens da Câmara? A principal homenagem e honraria é a medalha Pedro Ernesto. E tem também mais duas medalhas, que são Chiquinha Gonzaga e São Francisco de Assis. E a que cada uma dessas medalhas se refere? A Pedro Ernesto é a maior honraria da Câmara, é a medalha, que é concedida pela Câmara aos que se destacarem na comunidade. A medalha Chiquinha Gonzaga, essa honraria foi criada pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro com o objetivo de homenagear personalidades femininas que reconhecidamente tenham se destacado em prol das causas democráticas e humanitárias, artísticas e culturais no âmbito da União, estados e municípios. E a medalha São Francisco de Assis, no âmbito da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, a ser conferida a pessoas ou entidades que tenham prestado relevantes serviços à causa dos animais e ou à causa dos empobrecidos. E qualquer indivíduo está apto a receber uma medalha? Qualquer indivíduo está apto, e seguindo certamente os critérios que estão colocados lá, quais seriam esses para a medalha Pedro Ernesto, ou Chiquinha Gonzaga, ou São Francisco de Assis e tal. Agora, claro que tem um pressuposto nesse processo, quer dizer, cada indivíduo está apto, mas que relação é essa que tem com o poder público, né? E qual a relação que o poder público tem com os diferentes setores da sociedade, né? No fundo, está em jogo aí a concepção de política, né? Que muita gente às vezes pensa que, quer dizer, contraditoriamente, a gente chama, por exemplo, a Câmara de Vereadores da Casa do Povo, mas certamente você vai ter uma grande maioria da população que não vai pensar que ela nem pode chegar perto ali, que ela nem pode entrar. Agora, todo e qualquer indivíduo está apto desde que essa homenagem, por exemplo, não seja diante do próprio processo que a gente está vivendo para quem é que manipula melhor as armas, né? E são dessas potências e fragilidades que você vai tirar os critérios para quais as homenagens que vão ser prestadas, né? Tá certo. Qual o procedimento que o vereador deve seguir para homenagear alguém? O vereador leva a proposta para o plenário e apresenta aquela proposta e a maioria do plenário tem que aprovar aquela proposta. E aí, aprovado, passa-se para o ritual seguinte, que é a produção e a construção da homenagem, né? Qual a data na sessão pública e os convidados todos que vão estar ali, e a recepção que tem que ser trabalhada e tal. E, normalmente, onde são colocadas as placas das homenagens? Via de regra, as homenagens, eu estou vendo aqui que eu recebi de cidadão carioca e de cidadão fluminense, estão enquadradas aqui na minha frente. Mas ali, lá na Câmara de Vereadores, você tem o presidente da Câmara que está presente e tem o vereador que é apresentador. Quer dizer, seja a medalha, né, e os diplomas e tudo, ficam ali colocados e eles são, então, publicamente ali entregues ao homenageado, né, que tem direito à fala, né, ao público e tudo mais, e de outras pessoas também que são convidadas que vão estar falando sobre por que aquela pessoa merece essa homenagem, né? Existe a possibilidade de criar novas medalhas, novas homenagens ou prêmios? Sim, porque são projetos legislativos.
Essas que estão criadas, né, são tradicionalíssimas, então elas vão se reproduzindo e repetindo e tal, mas há possibilidade, sim, de criar novas homenagens, né? Por exemplo, né, se a gente está vivendo agora um tempo de uma retomada extraordinária de um dos maiores teóricos que nós temos, né, o Paulo Freire, e ele foi perseguido pela ditadura, teve que ir para fora do país, né? E em função de qual era o projeto de educação, da educação libertadora, educação da autonomia, né? E que significava, né? Pedagogia libertadora, pedagogia do oprimido, pedagogia da autonomia, e que certamente vivemos nesse momento a importância da pedagogia política, né? Que Paulo Freire não é à toa que volta à tona e todo mundo está seguindo nesses dias. Quanto mais o negacionismo veio à tona, tanto mais se necessita do Paulo Freire. E aí eu estou apenas pegando um exemplo que daqui você pode ter tranquilamente, seja na Câmara Federal, seja na estadual ou na Câmara de Vereadores, as pessoas encaminhando essa proposta da medalha Paulo Freire, né? Eu não sei se eu estou aqui já antecipando e dando a dica para algum vereador, né, ou para alguma plenária para que essa coisa aconteça. Intervalo rapidinho agora, a gente já volta conversando mais sobre as medalhas que são entregues por aqui. Já. Se liga na Câmara, está de volta, e eu aproveito para já te fazer um convite. Que tipo de conteúdo você quer ver aqui no nosso programa? Interage com a gente nas redes sociais, @CâmaraRio. Agora a gente vai ver mais um pouco da conversa do professor Adair e da estudante Ana. Você acha que deveria ter mais a voz do povo na decisão dessas homenagens, de quem deveria ser homenageado? Isso vai estar diretamente ligado à construção do processo democrático e, portanto, do fortalecimento da cidadania. Certamente vai ter vereadores, e a partir das bancadas, né, dos seus partidos, que podem, por exemplo, discutir com plenárias grandes do meio da população, né? Por exemplo, pode reunir os mestres e diretores das folias de reis dos diferentes lugares e tal, para discutir que tipo, né, quem poderia receber essa homenagem representando o conjunto. Então, isso certamente poderia ser uma atitude de um vereador, já que ele só está ali em função de qual o apoio que ele teve no meio da população, né? E para poder homenagear, então, ele voltar a essa população para ver quem seriam, né? Em vez dele mesmo apresentar, vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser aquele outro. Questão importante que como é que essa construção da própria conteúdo da Câmara de Vereadores possa ser cada vez mais propriedade da cidade e da sociedade, e que possa, certamente, se isso acontecer, a perspectiva da política e a perspectiva da gestão pública vai estar também sendo muito mais democratizada, vai ter uma participação muito maior, muito mais direta, né? Dia 1º de outubro é o Dia Nacional do Vereador, você sabia disso? O professor de Ciência Política da UERJ, Paulo Dávila, vai nos explicar como é que funciona o trabalho com o vereador. O vereador tem as suas funções clássicas que todo parlamentar tem. Produção de leis, né, legislar, fiscalizar o executivo, administrar sua própria casa. Mas existe uma função menos falada e menos constitucional, mas que ao mesmo tempo fundamental, que é de mediar o interesse da população e os órgãos executivos. Existe um dispositivo na Câmara chamado indicações, em que o vereador indica aos órgãos públicos, à própria prefeitura, aos órgãos da prefeitura, melhorias para a cidade, reparos, né, equipamentos culturais, um poste de luz queimado, que pode parecer uma bobagem, mas um poste de luz funcionando é segurança pública. Então, tudo isso, essas coisas ordinárias, assim, aparentemente comezinhas, né, elas fazem parte da vida do vereador. Bem, dá para dizer que o vereador é o primeiro representante da população, é o que está mais ligado ao dia a dia, do que se faz, do que você estava falando. Sem dúvida. Né? Você sai de casa, se você tem um problema na sua rua, por exemplo, é o vereador que você tem que contatar.
Sem dúvida, ele é o representante mais próximo do cidadão. E que faz, comumente, também conexões entre cidadão, deputados estaduais, governadores, deputados federais, etc. Mas ele tem um papel de cuidar da cidade e dessa relação direta com as coisas ordinárias da vida do cidadão, realmente. Você pode encontrar indicações, por exemplo, para fazer contenção de impostos. E alguém pode dizer, puxa, mas ele não tem que fazer lei? Sim, mas ele faz lei. Só que acontece que o município está constrangido pela legislação estadual e a Constituição Federal. Então, para além de fazer leis, uma atividade comum que aproxima o vereador do cidadão é justamente esse trabalho de intermediação entre os interesses da sociedade, do cidadão e os órgãos que são capazes de resolver os problemas. E contenção de impostos é fundamental para quem está embaixo dela, na verdade. Sem dúvida. Agora, o vereador, então, ele tem o dever de ajudar o cidadão nas demandas mais rotineiras, mais concretas. Olha, na verdade, assim, um dever constitucional não é o ponto, mas acaba que se torna a relação que o vereador estabelece. Porque é claro que interessa ao vereador que ele tenha eleitores, interessa ao vereador a aproximação com a população. Então, prestar serviço à população é uma das formas de aproximação que vão além da formulação de leis, que não é, insisto, não é a única atividade, nem é, como primeiramente, a atividade principal do vereador no seu dia a dia. E como é que o cidadão faz para acessar um vereador? Olha, os mandatos eles têm enorme interesse na aproximação com a população. Então, quem puder, via o site da Câmara, tem lá os contatos de todos os vereadores. Ou vir à própria casa, se possível, porque se o vereador não está aqui, claro, ele tem várias tarefas, ele tem assessores preparados para receber esse cidadão e dar a ele o suporte necessário. Como se revoga uma medalha e por quê? É o debate político que eu tinha te falado, né? Quer dizer, se uma medalha que é proposta, ela está indo numa direção que, no entender da maioria, né, da Câmara de Vereadores, ela está sendo muito mais prejudicial para a população do que contribuindo, né, para que o processo, né, porque quando você está falando de uma Câmara de Vereadores ou de uma Assembleia, quando você está falando de um espaço político, você não está falando de indivíduos, você está falando do comum, você está falando de um processo que tem a ver com a coisa pública, né? E aí, cada vez mais, você vai precisar negar qualquer proposta que esteja apenas no campo individual e que aquele campo individual não tenha uma representação pública capaz de representar a maioria da população. E a população vai estar representada ali naqueles vereadores que estão eleitos, né? Como eu posso ter acesso à informação de quem foi homenageado e quem ganhou medalhas? Um dos acessos é via os próprios vereadores, né? Quer dizer, sejam os sites, sejam os e-mails, seja, né, todo o processo. Mas a Câmara de Vereadores tem que ter também no seu site quais são os homenageados e que propostas estão em curso também dos homenageados. Então, o sistema de redes sociais hoje facilita muito mais, né, essa possibilidade. Mas os gabinetes de cada vereador têm que informar sobre isso, e o conjunto, né, da Câmara de Vereadores, né, no seu protocolo geral, também oferece essas informações todas, né? Sim, e para fechar agora, o que eu vou perguntar tem a ver com o que você falou no final, da importância. Qual é a importância de homenagear publicamente pessoas ou entidades que contribuíram com a cidade? É uma representação simbólica e real, né? Quer dizer, qual é o caminho que se deve seguir, né? Certo? Você tem algumas homenagens que são propostas que elas são quase que propostas de guerra, né? E essas coisas são propostas, né? E aí vai depender, como eu disse antes, de como é que o conjunto do plenário, né, da Câmara vai estar decidindo isso. Mas, de toda forma, isso é a representação simbólica
do que significa o processo que precisa ser fortalecido na sociedade, né? Como é que politicamente isso está se apresentando, como é que culturalmente está se apresentando, como é que o campo religioso, de que forma ele está sendo cada vez mais desenvolvido para um processo de comunhão e não de corte, né? E de individualismo, né? na história. Mas, em última instância, uma homenagem é um ato absolutamente simbólico. E aí, diante disso, vai ter, né, a repercussão na sociedade quanto mais ele representar essas relações que estão estabelecidas. E aí, a homenagem, ela certamente tem esse papel, né? E essa representação, ela fica cada vez mais importante enquanto mais a democracia e a cidadania crescem, porque acesso e direito tem que estar cada vez mais perto uma coisa da outra, né? Porque se você não tem acesso, o direito cessou. Não adianta falar que todo mundo tem direito se uns têm e outros não têm, né? E isso, certamente, para a juventude, é uma expressão pedagógica fundamental, né? Para que a própria juventude já comece desde cedo a sentir qual é o seu papel e que processo de construção real você pertence e como é que ela está sendo desenvolvida. E aí a homenagem certamente é um sinal importante desse processo. O Se Liga na Câmara de hoje fica por aqui. Semana que vem a gente volta para falar mais sobre o poder legislativo da cidade. Até lá!